Boa noite. Então vamos dar início aqui à nossa aula de método das partidas dobradas, contabilidade geral 1. Esse assunto é uma continuação dos vídeos anteriores e veio através da solicitação dos líderes de turma que pediram que fosse feito um vídeo com exemplos mais práticos do conhecimento passado nas últimas aulas, para poder fixar melhor o conhecimento, para poder tornar um pouco mais fácil a compreensão com relação a esse assunto. Antes de iniciarmos diretamente os exercícios, os exemplos na prática, vamos dar uma passada novamente naquilo que é mais importante que foi batido nos vídeos anteriores, ok? O que era muito importante? A gente entender que os grupos do balanço patrimonial, eles tinham uma característica de acordo com a sua criação, de acordo com a sua finalidade, ok? Então a gente viu que passivo e patrimônio líquido, as contas que faziam parte do passivo e do patrimônio líquido eram contas que tinham característica credora. Por que elas tinham característica credora? Aí eu havia dito para vocês que era porque o lado direito do balanço patrimonial, ou seja, passivo e patrimônio líquido, eram as contas que mostravam as origens dos investimentos, as origens dos recursos feitos na empresa, e por isso eles tinham aquela característica credora, era onde era feito um crédito na empresa, ok? E vimos também que as contas do ativo tinham característica devedora. Por quê? Porque através do investimento feito no passivo e patrimônio líquido, surgiam as contas de forma direta ou indiretamente, as contas do ativo, e por isso que elas eram de característica devedora, ou seja, a sua origem se devia aos investimentos feitos no passivo. Acredito que essa forma de explicar seja suficiente, mas para poder facilitar um pouco, de repente modificar um pouco a explicação do porquê credora e porquê devedora, eu andei pesquisando na internet outros vídeos de outros professores e vi uma forma diferente de se explicar porquê credora e porquê devedora. Vamos começar com as contas do ativo. A gente sempre pergunta assim, tudo bem, professor, está falando que as contas do ativo devem a sua origem às contas do passivo, por isso que elas têm característica devedora, mas como é que pode aquilo que eu tenho, ou seja, meus bens e direitos, ter característica devedora? Como assim? É só a gente entender o seguinte, devedora é uma palavra que vem de débito, ok? Então, e débito é uma palavra que é oriunda do latim debis. E debis no latim significa pertencente a mim. Tudo aquilo que me pertence. Ou seja, é exatamente a denominação de ativo. O que é o ativo? Representa bens e direitos, ou seja, aquilo que pertence a mim. Por isso que tem característica devedora, por causa da origem da palavra do latim. Seguindo mais ou menos a mesma linha de raciocínio, passivo e patrimônio líquido são minhas dívidas. Lá eu represento as minhas dívidas, as minhas obrigações. Obrigações com quem? Com fornecedores, com financiadores e outras pessoas qualquer. De qualquer forma, a gente costuma chamar esse pessoal de credores, não é? Quem são os credores da empresa? De qualquer forma, os credores, ou seja, essas pessoas que a gente representa ali no passivo e no patrimônio líquido, são pessoas que concederam crédito para a empresa. Tá certo? Como assim concederam crédito para a empresa? Crédito, assim como débito, é uma palavra também oriunda do latim, que no caso vem credo. Tá certo? Credo, no latim, significa confiança, crença. Ou seja, aquelas pessoas que depositaram confiança na empresa. O fornecedor, quando ele vende a prazo para você, ele está confiando que você vai pagar. Tá certo? Uma pessoa que financia um imóvel para você, ele está confiando, ele está crendo que você vai pagar. Lá no patrimônio líquido, por exemplo, a conta capital social. Os sócios fizeram investimento na empresa acreditando que essa empresa ela vai melhorar, confiando que essa empresa no futuro vai trazer para ele lucros, mais dinheiro do que ele investiu, tá certo? Então, por isso que as contas do passivo e patrimônio líquido têm característica credora, porque credora nos lembra crédito, que lembra credo, que significa confiança, crença. E as contas do ativo têm característica devedora. Por quê? Porque devedora lembra débito, que lembra debis, que significa tudo que pertence a mim. Então, mais importante de tudo, contas de passivo e patrimônio líquido tem característica credora. E contas do ativo tem característica devedora. Ok? Outra informação importante, importantíssima por sinal,
que vimos nas aulas anteriores, era o tal do razonete. O que era o razonete? Era um T que nós fazíamos no nosso caderno, ok? Nesse T, a gente ia colocar ali em cima o título dele, que era uma conta contábil qualquer. Como eu falei para vocês, caixa, banco, fornecedores, capital social, veículos, empréstimos. Ou seja, a conta contábil vai ser trabalhada nesse razonete durante todo o período até o encerramento dela. Tá certo? Então o razonete era esse Tzinho que a gente colocava em cima a conta contábil. E do lado esquerdo eu sempre ia representar o débito. E do lado direito eu sempre iria representar o crédito. Vejam só, independente da conta, ou seja, independente se ela é do ativo, se ela é do patrimônio líquido, se ela é do passivo, sempre do lado esquerdo é débito e do lado direito é crédito, tá certo? Isso foi falado também nos vídeos anteriores. Pedi também que vocês tivessem sempre em mãos, que vocês lembrassem, que vocês memorizassem esse esqueminha simples, que era um joguinho da velha, que a gente colocava aqui, né? Ativo, passivo e patrimônio líquido na coluna da esquerda, ali na linha de cima, débito e crédito, e a gente ia sempre lembrar da seguinte forma. Por exemplo, contas do passivo e do patrimônio líquido, elas têm característica credora, então nada mais justo é entender que o crédito aumenta o saldo dela. Contas do ativo têm característica devedora, então quando eu faço um débito, eu aumento o saldo delas. A recíproca é verdadeira. Então, contas do passivo e do patrimônio líquido, se aumentam com crédito, com débito elas vão diminuir o seu saldo. E as contas do ativo, se aumentam com débito, com crédito elas vão diminuir o saldo. Isso vai ficar um pouco mais claro na nossa cabeça na hora que a gente for resolver o exemplo prático mais um pouco para frente. Vamos continuar aqui com as nossas recordações, com nossas lembranças aqui, revisão do que foi falado. No método das partidas dobradas, a gente tinha que entender alguns conceitos e estar sempre muito firme isso na cabeça para não errar na hora da resolução dos exercícios, na hora da prática do conhecimento. Primeiro, sempre serão movimentadas no mínimo duas contas contábeis distintas. Então, não tem como acontecer uma mutação no meu patrimônio e essa mutação ela influenciar somente em uma única conta. Sempre vai ser influenciada duas contas contábeis diferentes, distintas. Ok? Sempre será realizado no mínimo um lançamento a débito e outro lançamento a crédito. Isso também foi explicado na aula passada e vai ficar bem mais claro agora que a gente começar a fazer algumas recordações na prática. Vamos trazer isso para a memória. Ok? Então vamos lá. Vamos dar um exemplo para a gente poder entender tudo isso que foi falado. Vamos lá. O Guinho, Luizinho e Zezinho decidiram se juntar para comporem uma empresa de prestação de serviços gerais. E após a assinatura do estatuto, ocorreram os seguintes eventos. Ou seja, três amigos se juntaram e decidiram montar uma empresa que prestava serviços. Ok? Poderia ser, por exemplo, uma empresa que presta serviços de instalação de aparelhos de ar-condicionado. De qualquer forma, isso não é muito importante agora. Vamos lá. O que aconteceu depois que essa empresa começou? Começou do zero, é novinha, nada tinha acontecido e agora começaram as transações. Logo no dia 10 de janeiro, que é no primeiro dia de atividade dessa empresa, houve um investimento inicial dos sócios totalmente integralizado. Ou seja, tudo aquilo que os sócios prometeram pagar lá no estatuto, eles realmente pagaram já no ato, em dinheiro, no valor de R$100 mil. Então, quando a gente tem essa transação, a gente vai entender que o patrimônio mudou. Por quê? Era uma empresa que acabou de nascer e não tinha nada, não tinha bens, não tinha direitos, muito menos obrigações. Mas a partir de agora houve um investimento dos sócios em dinheiro. Toda vez que a gente fala em dinheiro, espécie, cédulas e moedas, a gente tem que nos remeter ao caixa. A gente tem que lembrar do caixa, tá certo? Então, vamos fazer o seguinte pensamento. O caixa. Qual é o grupo do balanço patrimonial que o caixa se enquadra? Então, o caixa é um bem, dinheiro, espécie, fisicamente falando, ele é um bem. Se ele é um bem, ele fica no ativo. Até então, a minha empresa acabou de começar, o meu caixa tem saldo zerado. Então, o que eu quero fazer com o saldo desse caixa agora que eu estou botando dinheiro nele? Eu quero aumentar o saldo desse caixa. Se eu quero aumentar o saldo desse caixa, eu tenho que fazer um débito. Ok, então vamos lá. A gente pega uma folha de papel, tá certo? Vamos fazer um razonete. Está aqui, ó, um T, ok? Um Tzinho, aonde nós vamos chegar lá em cima, vamos colocar o título desse razonete. Qual será o título? Caixa, certo? Está aqui, caixa. A gente viu aqui que o caixa é uma conta do ativo. Eu quero aumentar o saldo desse caixa, então eu tenho que fazer um débito, tá certo?
a gente viu na teoria também que no razonete o débito sempre é representado do lado esquerdo. Então está aqui, o valor do investimento dos sócios não foi 100 mil reais. Então está aí, débito no caixa no valor de 100 mil reais. Tá certo? A gente viu lá que a transação contábil, ela sempre vai influenciar no mínimo duas contas contábeis diferentes e sempre vai ter no mínimo um débito e um crédito. Então está faltando alguma coisa aqui para a gente lançar. Tá certo? Vamos avaliar novamente a transação? O que aconteceu? Então a gente tem aqui investimento inicial dos sócios totalmente integralizado. Ou seja, a parte do investimento dos sócios já foi representada, que é o débito no caixa. Agora eu tenho que representar a obrigação dos sócios da empresa com os sócios. Tá certo? Afinal de contas, os sócios investiram dinheiro na empresa e eles querem um retorno. Ok? Então vamos lá. Como é que a gente representa essa obrigação da empresa com os sócios? Lá no patrimônio líquido, a gente lança uma conta chamada capital social. Então, capital social é uma conta do patrimônio líquido. Então ele tem característica credora, não é? Estava zerado até então, não tinha obrigação nenhuma com o sócio. Agora eu tenho uma obrigação, então eu tenho que aumentar o saldo dessa conta, não é? Se eu quero aumentar o saldo dessa conta, eu tenho que fazer um crédito. Ok, então vamos lá para os nossos razonetes. Vamos fazer um razonete novo aqui, chamado capital social, ou seja, valor investido pelos sócios. Como está falando aqui, eu quero aumentar o saldo, então eu tenho que fazer um crédito. Então, crédito do lado direito, capital social, no valor de 100 mil reais. Então, vejam só, esse primeiro lançamento do investimento inicial dos sócios em dinheiro no valor de 100 mil reais foi feito corretamente? Vamos ver. Eu trabalhei com duas contas contábeis diferentes? Sim, caixa e capital social. Eu fiz no mínimo um débito e um crédito? Sim, um débito no caixa e um crédito no capital social. E mais uma informação extremamente importante. Esses lançamentos de débito e crédito estão equalizados? Estão equilibrados? Ou seja, são no mesmo valor? Ou seja, 100 mil e 100 mil? Sim. Então, o nosso lançamento está correto. Ok? Duas contas contábeis diferentes, um débito e um crédito exatamente no mesmo valor. Ok? Então, vamos dar continuidade aqui para o nosso exercício. No dia 13 de janeiro, os sócios decidiram realizar a compra de peças para reparo. Afinal de contas, é uma empresa que precisa trabalhar, ela precisa de peças para poder prestar o seu serviço. Ok? Essa compra foi feita a prazo, ou seja, eles não pagaram no valor de 30 mil reais. Quando eu faço aquisição de peças para reparo, é igual quando se faz aquisição de mercadorias. De quem que eu compro peças para reparo? De uma figurinha chamada fornecedor, ok? Mas vamos lá, vamos pensar na nossa transação. Primeira coisa, compra de peças para reparo. O que são peças para reparo? São bens, não é? Que ficam ali na minha empresa que eu posso utilizá-los para desenvolver minha atividade. Se são bens, são contas, é uma conta do ativo. Até então, eu tinha peças para reparo? Não. Então, saldo era zerado. Então, o que eu tenho que fazer agora? Eu tenho que aumentar o saldo da conta peças para reparo. Se eu quero aumentar uma conta do ativo, eu tenho que fazer um débito. Ok, vamos lá. Razão, peças para reparo. Ok? Então, débito em peças para reparo no valor de 30 mil reais. Ok? Terminou nossa transação? Não, porque até agora eu só fiz um débito e só trabalhei com uma conta. Lembrando, fizemos uma aquisição de peças para reparo a prazo, ou seja, não paguei. Então eu tenho uma obrigação a pagar. Uma obrigação com quem? Com o fornecedor, tá certo? Fornecedor é uma conta que fica em qual grupo do balanço patrimonial? No passivo, tá certo? Até então eu tinha alguma obrigação com o fornecedor? Não. Então o que eu quero fazer com essa conta? Aumentar o saldo dela. Se eu quero aumentar uma conta do passivo, eu tenho que fazer um crédito. Então, vamos lá para o nosso razão. Ainda não temos o razonete do fornecedor. Acabei de criar o razonete do fornecedor. E eu tenho que fazer um crédito nele. Qual que é o valor? 30 mil reais. Tá certo? Então tá ali, crédito. Lembrando, crédito do lado direito, débito do lado esquerdo. Então, débito, crédito em fornecedor, 30 mil reais. Vamos lá. Nosso lançamento está correto?
Vejamos, trabalhei com duas contas contábeis distintas? Sim, peças para reparo e fornecedor. Eu fiz no mínimo um débito e um crédito? Sim, um débito em peças para reparo e um crédito em fornecedor. Ok? Esse lançamento está equilibrado no mesmo valor? Sim, total de débitos 30 mil, total de créditos 30 mil. Então, meu lançamento a princípio está correto. Ok? Vamos dar continuidade aqui no nosso exemplo. No dia 14, ou seja, no dia seguinte, a empresa decidiu fazer a compra de um veículo para poder fazer entregas e poder ir na casa dos clientes onde eles iriam prestar serviço. Esse veículo foi comprado à vista, pago em dinheiro, no valor de 45 mil reais. Então vamos raciocinar. Eu acabei de adquirir um bem novo para a empresa. Que bem é esse? Um veículo, tá certo? Então vamos lá. Veículo é um bem. Se é um bem, fica no ativo. Tá certo? Eu tinha algum veículo até então? Não. Então o saldo de veículos era zerado. O que eu tenho que fazer? Aumentar o saldo de veículos. Se eu quero aumentar o saldo de veículos, e veículos é uma conta do ativo, eu tenho que fazer um débito. Tá certo? Então vamos lá. Razonete de veículos. Tá certo? Eu tenho que fazer um débito no valor de 45 mil reais. Vamos continuar com a transação? Beleza. Se eu fiz essa compra do veículo à vista, em dinheiro, como eu falei para vocês, quando fala de dinheiro espécie, a gente automaticamente vai lembrar do caixa, não é? Então vamos lá, caixa. O caixa é uma conta do ativo, certo? O que eu estou querendo fazer com essa conta do ativo agora? O que eu estou fazendo com o caixa? Eu não estou tirando dinheiro para pagar uma compra que eu fiz. Eu não estou botando a mão no bolso, abrindo a minha carteira para pagar uma conta que eu fiz. Tá certo? Então, se eu estou pagando uma conta, eu estou diminuindo o saldo do meu caixa. Ok? Se eu estou diminuindo o saldo do caixa, o caixa é uma conta do ativo. Quando eu quero diminuir, o que eu faço? Eu faço um crédito. Tá certo? Então, vamos lá. Eu já tenho um razonete do caixa? Sim. Então, eu não preciso abrir um novo. Se eu já tenho, eu uso mesmo. Então, eu tenho que fazer o que nele? Um crédito. Qual que é o valor? 45 mil reais. Então veja que o caixa agora ele tem do lado esquerdo aqui um débito de 100 mil e do lado direito um crédito de 45 mil. Tem algum problema? Não, mas para frente a gente vai ver como é que resolve esse problema, essa situação. Tá certo? Então vamos ver. Trabalhei com duas contas contábeis distintas? Sim, veículos e caixa. Fiz no mínimo um débito e um crédito? Sim, um débito de veículos e um crédito no caixa. Esse lançamento está equilibrado? 45 mil em débitos, 45 mil em crédito. Sim, então a princípio o meu orçamento está correto. Ok? Vamos aqui continuar com a nossa transação. No dia 15, os sócios adquiriram junto ao Banco Alfa o empréstimo no valor de 20 mil reais. Ou seja, os sócios falaram, não, vamos pegar um dinheiro emprestado para poder fomentar aqui a nossa empresa, para poder melhorar nossas atividades. Tá certo? Toda vez que se fala em empréstimo, nós temos que lembrar da vida real. Como é que funciona quando a gente pega um empréstimo no banco? Ninguém vai no banco contratar um serviço de empréstimo e sai com um bolso cheio de dinheiro. O empréstimo, inclusive por uma obrigação legal, tem que ser depositado numa conta corrente. Você pode até pegar o empréstimo, depositar na conta e de imediato sacar. Ok? Mas antes de você sacar esse dinheiro, você tem que depositar numa conta corrente. Essa empresa tem conta corrente? Não. Tá certo? Como é que a gente representa uma conta corrente da empresa? A gente sabe que conta corrente é um bem. Não é? Muito parecido com caixa, onde tem nosso dinheiro, ok? Então a gente representa normalmente no balanço, nos razonetes, essa conta corrente com o nome banco, tá certo? Algumas empresas chamam de banco conta movimento, ok? Algumas empresas colocam o nome do banco, então Banco Alfa, Banco do Brasil, Caixa Econômica, Bradesco e assim por diante. De qualquer forma, para a gente poder generalizar e facilitar o entendimento, nós vamos colocar banco. O que representa banco? A conta corrente da empresa. Tá certo? Eu acabei de pegar um empréstimo de 20 mil reais. Então vamos pensar. Banco. Banco é um bem. Se é um bem, fica no ativo. Tem característica devedora. Estava com saldo zerado. Eu acabei de depositar lá um valor que eu peguei emprestado. Então, banco é uma conta do ativo. O que eu estou querendo fazer com ele? Aumentar o saldo dele. Se eu quero aumentar uma conta do ativo, eu faço um débito. Ok? Então vamos lá. Está aqui nossa razão de banco. Vou fazer um débito no valor de 20 mil reais. Então veja aqui, débito sempre do lado esquerdo do razonete. Tá certo? Lado esquerdo do razonete. Banco,
débito de 20 mil reais. Ok? Vamos lembrar agora da contrapartida. Peguei o empréstimo, adquiri o empréstimo para a empresa, no valor de 20 mil reais, ou seja, não paguei esse empréstimo ainda. Então agora eu tenho uma obrigação com essa instituição financeira. Eu tenho que pagar isso daí. Então eu tenho que demonstrar isso no meu balanço patrimonial. Se é uma obrigação com terceiros, vai ficar onde? No passivo. Como é que chama essa obrigação? Empréstimos. Ok? Eu represento lá empréstimos. Eu tinha algum empréstimo até hoje? Não. Acabei de pegar. Então eu tenho que aumentar o valor dessa conta. Se eu quero aumentar uma conta do passivo, ela tem característica credora, então eu tenho que fazer um crédito. Sem problema. Venho aqui, crio um razonete novo, coloco empréstimos, tá certo? E tenho que fazer nele um crédito, ó, 20 mil reais. Tá aqui. Foi falado aqui, ó, passivo, se eu quero aumentar, eu faço um crédito. Ok? Então, suponhamos que estas tenham sido as transações da empresa durante um determinado período e a empresa parou de funcionar e pediu para ser feito um levantamento de um balanço patrimonial para saber como é que a empresa anda no momento. Porque, por enquanto, eu não tenho um balanço patrimonial pronto. Eu tenho só esse monte de razonete, cada um com um monte de débito e crédito lançado, mas eu não sei como é que está a minha empresa agora. Só de olhar no razonete, eu não consigo ter uma boa visão da empresa nesse momento. Eu preciso fazer o quê? Verificar o saldo delas agora. A gente chama de encerramento, a gente encerra essas contas, o saldo final delas e transporta esses saldos para o balanço patrimonial. Como é que isso funciona na prática? Vamos ver aqui. Gente, eu tenho aqui, por exemplo, no caixa, eu tenho 100 mil reais de débitos e 45 mil reais de créditos. Como que eu faço o encerramento dessa conta? Lembre-se, sempre eu vou pegar o local, o lado que tem um saldo maior e subtraído que tem um saldo menor. Ou seja, nesse caso aqui, eu estou confrontando débito com crédito. Ou seja, eu tenho 100 mil reais de débito, 45 mil de crédito. O que eu tenho que fazer? 100 mil menos 45 mil, eu tenho no meu caixa hoje 55 mil reais. Esse é o valor que está no meu caixa agora. Tá certo? Beleza? Vamos ver aqui no caso do capital social. Eu tenho 100 mil reais de crédito e 0 de débito. Qual que é o lado maior? Credor, né? Crédito. Então, 100 mil menos 0, capital social, 100 mil reais. Peças para reparo, lado que é maior. Qual que é o lado que tem mais volume? 30 mil. Aqui de débito. Crédito, 0. Então, 30 mil menos 0, 30 mil reais de peças para reparo. Fornecedor, como é que funciona? 30 mil de crédito, 0 de débito. Então, lado maior menos o lado menor. 30 mil menos 0 é igual a 30 mil. Veja que o saldo eu coloco do lado que tem o saldo maior, ok? Veículos, 45 mil de débito, 0 de créditos. 45 mil menos 0, 45 mil reais. Banco, a mesma situação, 20 mil menos 0, então 20 mil reais. E empréstimos, a mesma coisa, 20 mil menos 0, 20 mil reais. Antes de nós passarmos esses saldos para o balanço patrimonial, eu gostaria de deixar algumas recomendações, algumas coisas importantes. Vejam só, não existe razonete com saldo negativo. Nunca vai ter uma conta contábil no balanço patrimonial com saldo menor do que 0, tá certo? O que que acontece? Ah, professor, mas aqui eu tenho um saldo do lado esquerdo e aqui eu tenho um saldo do lado direito. O que que isso quer dizer? Que é mais e menos? Não. Isso quer dizer que é 55 mil reais de saldo devedor, ou seja, se o caixa tem característica devedora, o saldo dela sempre vai ser devedor. Não tem como eu ter um caixa com saldo negativo. Afinal de contas, o caixa é como se fosse um cofre com dinheiro lá dentro. Quando acabar, acabou. Não tem como ficar devendo dinheiro no caixa. Então, aqui nesse caso, 55 mil devedor. Capital social, característica credora. Então, o saldo dele é o quê? 100 mil credor. Não é 100 mil negativo, nem 100 mil positivo. É 100 mil credor. Peças para reparo, 30 mil devedor. Está do lado esquerdo. Tá vendo? Fornecedor, 30 mil devedor. Está do lado, desculpa, 30 mil credor. Está aqui do lado direito. Veículos,
45 mil devedor, ó, do lado esquerdo. Banco, 20 mil devedor também do lado esquerdo. E empréstimos, por último, 20 mil credor, que está aqui representado do lado direito. Ok? Como é que eu faço agora? Eu transponho esses saldos finais para o balanço patrimonial. Qual que é o saldo do caixa? 55 mil. Sabemos que o caixa é uma conta do ativo. Então, eu vou lá e coloco caixa, 55 mil, caixa no ativo. Qual que é o saldo do caixa? 55 mil reais. Beleza? Depois eu tenho aqui capital social. Capital social é uma conta do patrimônio líquido. Então, eu vou lá e coloco capital social. Qual que é o saldo de capital social? 100 mil reais. Está aqui, 100 mil reais, credor. Peças para reparo. Saldo, 30 mil reais devedor. Então, vou ali no meu ativo e peças para reparo. Qual que é o saldo de peças para reparo? 30 mil reais. Está aqui. Depois, fornecedor. Fornecedor é uma conta do passivo. Então, vou lá no meu passivo e lanço fornecedor. Qual que é o saldo de fornecedor? 30 mil reais. Veículo é uma conta do ativo. Então, veículos. Qual que é o saldo de veículo? 45 mil reais. Mais uma conta, banco. Banco também é uma conta do ativo. Então, lancei aqui banco. Qual que é o saldo do banco? 20 mil reais. E por último, nosso último razonete é empréstimos. Empréstimos é uma conta do passivo, uma obrigação com terceiros. Então, eu lanço lá empréstimo. Qual que é o valor do empréstimo? 20 mil reais. Dessa forma, a gente acabou de transpor todas as contas que estavam no razonete para o balanço patrimonial. E aqui a gente consegue ver se esse balanço está realmente equilibrado, se ele realmente é um balanço. 55 mais 30 mais 45 mais 20 mil, a gente vai colocar de cabeça 150 mil reais. Tá certo? Se a gente fizer a soma aqui, 30 mil, 20 mil mais 100 mil, a gente tem o saldo final aqui do passivo mais patrimônio líquido. Também nós teremos 150 mil reais. Então vejam só, a gente, para a realização dessa atividade, trabalhou em cima de cada conta individualmente, cada uma no seu razonete, tá certo? Cada uma dentro do seu razonete, com suas características devedoras e credoras. À medida que as atividades vão acontecendo, eu vou fazendo débitos, créditos, débitos, tá vendo? Depois que terminaram todas as transações, eu faço o levantamento do saldo final de cada conta contábil dessa e transponho para o balanço. Dessa forma, eu só preciso fazer um balanço patrimonial, que é no final das contas, que é um balanço que fica pronto, tá certo? Isso facilita o nosso trabalho, economiza tempo, economiza esforço e a gente consegue dar uma informação contábil muito mais prestativa e muito mais veloz, tá certo? Então, eu espero que tenha ajudado vocês. Resolvam o exercício que foi enviado para o e-mail da turma e eu estou me colocando à disposição para tirar dúvidas. Os líderes das turmas têm meu e-mail e têm meu telefone para que vocês possam me ligar ou mandar um e-mail para tirar dúvida com relação ao assunto, ok? O mais importante é nós entendermos essa metodologia aqui do razonete, onde a gente faz débito e crédito até o último lançamento para a gente poder encontrar um saldo final e só depois a gente levantar um balanço patrimonial definitivo logo no final, tá certo? Agradeço a atenção de vocês, espero ter ajudado, uma boa noite e até o próximo vídeo.